Olá, caríssimos amigos, caríssimos colegas do OAB Batendo na Porta. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente polêmico, que é o excesso do poder de direção do empregador. Vamos ver alguns abusos que o empregador comete já na fase pré-contratual. Muito bem, meus caros, estão tratando do poder de direção do empregador. Sabemos que o empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica e, por conta disso, ele é detentor do poder de direção. No entanto, existem limitadores que o empregador não poderá cometer um excesso, sob pena de ser um abuso de direito. Então, a gente imaginando numa fase pré-contratual, que tipo de abuso este empregador poderia cometer? Muito bem. Imagine uma entrevista de emprego, onde o empregador coloca lá um anúncio no jornal pedindo para que vários candidatos apareçam na sua empresa para fazer essa entrevista. Os candidatos indo lá, o empregador fará, evidentemente, algumas perguntas. E algumas perguntas de ordem pessoal, algumas perguntas, às vezes, de ordem intelectual ou manual, para ver se aquele empregado ele se encaixa no perfil da empresa. Só que algumas coisas são excessivas, o empregador não pode fazer em hipótese alguma, sob pena de um dano moral, daqui a pouco um ato discriminatório. Imagina o empregador exigir, por exemplo, um atestado de não gravidez para a mulher. Muitos empregadores, muitas empresas, tendo infelizmente ainda nos dias de hoje um preconceito contra o trabalho da mulher, acaba exigindo um exame de que ela comprovando que ela não está grávida, que a mulher não está grávida. Para que isso? Porque alguns empregadores, eles imaginam que a mulher grávida, ela poderá então sair de licença, ficar 120 dias afastada na licença maternidade e ainda ser detentora de uma estabilidade provisória no emprego. Isso, evidentemente, não pode, sob pena de ser um abuso, um excesso, um ato discriminatório por parte dos empregadores. No entanto, cabe frisar aqui que no mundo acadêmico, no mundo jurídico, a gente sempre pode ter exceções à regra. Então, a gente sabe que às vezes temos 2, 3, às vezes 4 correntes doutrinárias sobre o mesmo assunto. Então é importante que a gente saiba que, dependendo da situação, sim, o empregador poderá exigir um atestado de não gravidez das mulheres, como, por exemplo, é o caso de uma atividade insalubre, uma atividade perigosa, algo que possa ocasionar um risco tanto para a gestante quanto para o filho que ela está esperando. Então, numa situação assim, é até prudente que o empregador exija um atestado de que aquela mulher não está grávida. A mesma coisa ocorre quando alguns empregadores, algumas empresas exigem um atestado de HIV negativo, para ver se a pessoa está ou não sendo portadora do vírus da AIDS. A um primeiro momento, a um primeiro passo, parece que isso é algo totalmente discriminatório, e realmente é algo discriminatório. E aí lembro do filme aquele com Tom Hanks, filme Filadélfia, quem não viu ainda assista, vale muito a pena assistir, em que o Tom Hanks era um advogado renomado de uma grande empresa e ele contrai o vírus da AIDS e ele é despedido por conta disso. E aí o filme se desenrola nos tribunais americanos para ver o excesso, o abuso do poder de direção. Aqui, trazendo para nós aqui do Brasil, o empregador, via regra geral, não pode exigir um atestado, um exame que seja um exame de HIV negativo. Não pode exigir isso numa seleção para os empregados serem contratados. Mas em algumas situações isso é flexível e acaba sendo possível. Quando, por exemplo, quando for trabalhar como um técnico de enfermagem ou como um enfermeiro em um hospital. Porque aí o risco de contágio ele é muito mais plausível, muito mais possível de acontecer. Então, a lição que nós trazemos nessa primeira etapa de uma análise dos excessos e abusos do poder de direção é que nós temos uma regra, mas em algumas situações essa regra poderá ser flexibilizada.
Ok, meus caros? Grande abraço para vocês e não deixem de ver o próximo vídeo, que é a continuação dos abusos do poder de direção do empregador.